Amém. Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz de Jesus. Muito bonitos meninos cantando, né? Eu aqui na frente vi cenas que vocês não viram. Eu vi a elegância de José e a gentileza dele pegando Maria pela mão para subir as escadas, como um marido extraordinário. Depois que eles se assentaram, eu vi Maria, como todas as mulheres, dando aquele comando para nós homens, quando nós esquecemos de fazer alguma coisa. Ela olhou para o lado e falou assim: dorme, dorme. E José então entendeu. Eu vi a chegada de toda a imprensa de São Vicente, vindo com as suas câmeras para registrar tudo. E eu vi depois um nenenzinho vivo sendo colocado aqui dentro, né? Chamou tanto a nossa atenção. Crianças apareceram, as minhas vieram sentar no meu colo para ver o nenenzinho vivo. Eu vi José e Maria com uma enfermeira, um anjo, cuidando de Jesus. Muito bom, os nossos pequeninos aqui. E vimos textos bíblicos cantados aqui, né? E também dramatizados. Vamos ler um deles. Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 2. Acompanha com os seus olhos e me permita fazer a leitura da visita dos magos. Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, aqueles que conheciam os escritos e as profecias bíblicas, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam assim, versículo 5, em Belém da Judeia, porque assim está escrito por intermédio do profeta. O versículo 6 é Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar a meu povo, o povo de Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente, um detalhe do texto, aqui teve uma conversa que somente os magos e Herodes participaram, certamente em um ambiente ao lado de onde eles estavam. Ele inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Aqui nós já percebemos que os magos, eles não vieram visitar Jesus logo após o nascimento. Então, os presépios não ficam muito biblicamente corretos se forem colocados os magos ali, porque somente os pastores que estavam na região receberam um anúncio de que Jesus havia acabado de nascer e eles vieram e chegaram na estrebaria. Os magos não. E parece que os magos vieram muito tempo depois do nascimento de Jesus, porque quando Herodes fica enfurecido, ele manda matar as crianças de quanto tempo para baixo? Esse Jesus já tinha nascido há muito tempo, quando esses magos vieram. Por isso que o Herodes está conversando com ele secretamente sobre o tempo. Tem quanto tempo que esse menino nasceu?
Vocês têm condição de me dar, assim, uma precisão de quanto tempo? Nós não sabemos. Ele mandou matar de 2 anos para baixo, porque ele não queria de forma alguma dar margem a um erro. Alguns acreditam até que Jesus já devia ter por volta de 1 ano de idade. Mas nós não sabemos se meses, se 1 ano, ou se até um pouco mais de 1 ano. O que sabemos é que os magos vieram bem depois, guiados por uma estrela, procurando o recém-nascido rei dos judeus. Versículo 8: e enviando-os a Belém, disse-lhes assim: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir matá-lo, ou quer dizer, adorá-lo. Depois de ouvirem o rei Herodes, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, e entraram na casa. Que casa é essa? Não sabemos. Não era mais a estrebaria, era uma casa, casa de alguém. Não sabemos. Entraram na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Versículo 12, vamos ler juntos? Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Esse texto é riquíssimo, com várias mensagens. Tem uma mensagem sobre a estrela aqui. Teria sido uma supernova? Ou novae, que é o plural dessas estrelas, supernovas, estrelas que têm os seus brilhos subitamente aumentados dezenas ou até centenas de milhares de vezes, e muitas dessas estrelas, que só poderiam ser vistas por telescópio, de repente elas surgem e aparecem, são vistas a olho nu e ficam brilhando por dias ou até por meses. Teria sido uma dessas estrelas? Nós não sabemos. Teria sido um cometa? Nós não sabemos. A primeira explicação astronômica que foi dada para essa estrela que surgiu é que talvez fosse um cometa que passou durante esse tempo, por causa dessa imagem da cauda que está no imaginário popular até os dias de hoje. Nós não sabemos. Teria sido uma conjunção de planetas entre Júpiter e Saturno, que aumentava o brilho da estrela Júpiter muitas vezes. E nos tempos bíblicos, Júpiter era o planeta real. Quando brilhava muito, um rei estava nascendo. Teria sido isso? Não sabemos. Não sabemos. O texto tem mensagens sobre os magos. Eles eram reis? Não, não eram. Eles eram 3? Talvez não. O texto não diz. O texto diz uns magos. Ah, mas eles deram 3 presentes. 2 pessoas podem dar 3 presentes. 5 pessoas podem dar 3 presentes. 10 pessoas podem dar 3 presentes. O que eles eram? Eles eram astrônomos, astrólogos, mais para o lado do misticismo do que para o lado da ciência propriamente dita. Esses homens normalmente tinham lugares de honra nos palácios. Por isso, chamá-los de reis, talvez uma possibilidade de um desejo de colocá-los em tronos, mas eles eram funcionários de reis, eles eram conselheiros de reis, eles eram homens ricos de algum lugar do Oriente, talvez de várias nações, talvez vieram vários magos de vários reinos, talvez a delegação era grande, a caravana tinha muitas pessoas, camelos, animais, cargas. Talvez não eram 3, talvez era uma multidão
uma comitiva gigante, ao ponto de, quando estão atravessando a fronteira, a Polícia Federal avisar para o Herodes e eles terem que passar na presença dele, porque você não pode entrar em outro reino sem comparecer diante da autoridade maior. Talvez eram muitos, talvez essa conversa secreta entre Herodes e os magos, todos os servos deles ficaram lá fora, talvez foi com 15, talvez com 12, talvez com 10, nós não sabemos, não sabemos. Esse texto tem mensagem sobre Belém. A primeira vez que Belém é citada na Bíblia é em Gênesis capítulo 35, quando a esposa predileta de Jacó vai dar à luz um filho. E antes de morrer, ela deu o nome desse menino de Benoni, ou Benoni. Significa filho do meu sofrimento. Aí ela morre. A esposa predileta de Jacó morre, a mãe de José, a queridinha dele. Ele mudou o nome do menino de Benoni, ou Benoni. Ele não quis deixar esse nome, filho do meu sofrimento. Não, não vai ser esse nome. Ele mudou para Benjamim, filho da minha destra. Tem uma mensagem em cima da cidade de Belém nesse texto. Belém junta duas palavras, Beit Lehem. Beit, casa, Lehem, pão, casa do pão. Em Belém nasce o pão vivo que desceu do céu. Em Belém nasce o pão da vida. E é curioso como tem uma mensagem aqui onde Belém, que era lembrada como uma cidade de choro e morte, depois que Jesus passa por lá, ela é lembrada por uma cidade de nascimento e vida. É assim que ele faz. Por onde ele passa, ele transforma completamente cidades, lugares, histórias. Belém não é mais conhecida como lugar da morte de Raquel. Belém é conhecida como lugar do nascimento do Rei dos Reis. Tem uma mensagem sobre cidade aqui, sobre Belém. E é curioso essa questão de nomes. Jesus tem os dois nomes dos dois filhos, Benoni e Benjamim. Ele é o filho do sofrimento. Ele é o servo sofredor. Ele é o homem de dores, que ensina, morre, ressuscita e vivo está assentado à destra, o filho da minha destra. Tem uma mensagem sobre Belém aqui. Mas tem uma mensagem sobre mudança de rumo aqui. E é nessa que a gente vai ficar. O texto diz que os magos voltaram para a sua terra, pelo mesmo caminho ou por outro caminho? Eles mantiveram rumo ou mudaram rumo? Eles mudaram rumo. E o que mudou o rumo deles? Estar com Jesus, ver Jesus, conhecer Jesus. Então vamos ficar com essa última mensagem para o nosso coração assim. Você e eu, que somos crentes há muito tempo, às vezes a gente tem que ser lembrado que a gente não veio aqui encontrar com os irmãos da igreja. A gente não veio aqui encontrar com os pastores da igreja. Nós não viemos aqui nos encontrar com a programação da igreja. A gente esquece, a gente que é crente há muito tempo. A gente veio aqui encontrar com Jesus. Imagina a gente esquecer disso. E se a gente se encontrar com Jesus aqui, coisas vão mudar no nosso coração. Igual dos magos. A gente vai voltar para a nossa terra por outro caminho. Antes de passar ali nos últimos pontos. Jesus ainda estava no tamanho mini. Ainda era pequenino, tipo o nenenzinho aqui. E já foi capaz de fazer grandes homens se dobrarem, se prostrarem e mudarem o caminho. Para esses magos, essa mudança
poderia ter lhes custado a própria vida. Você consegue perceber comigo que eles arriscaram a própria vida ao não cumprir o contrato, o trato, o pacto que eles tinham feito com o Herodes? O combinado é, a gente vai lá, vê o menino, e a gente volta e conversa com quem? Conversa com Herodes. Por que eles mudaram o pacto? Que eles tiveram com Cristo, a glória de Jesus, o brilho de Jesus, a santidade de Jesus, a bondade de Jesus, tudo que não representava Herodes. Herodes não era nem para ser chamado de rei, porque ele não era rei, mas a sua insanidade, a sua loucura, o seu jeito maluco de ser, exigia que ele fosse ser chamado de rei, e o Senado romano deixou. Se hoje, mais de 2000 anos depois, quando a gente vai estudar sobre Herodes, a gente encontra que ele era cruel, que ele era sanguinário, que ele não aceitava a opinião de ninguém no seu governo, nem da sua família, e que ele mandou matar a sua esposa e os 2 irmãos dela, porque suspeitou de traição. Se 2000 anos depois, a gente vai ler sobre o cara, essa é a fama dele, imagina lá na época. Os magos sabiam disso, e mesmo assim resolveram mudar o seu rumo, por causa de Jesus. E foram por divina advertência, prevenidos em sonho, para que mudassem o rumo. Vamos tentar encerrar de forma prática assim. Você e eu precisamos de, mudança de rumo. Mensagem para a gente que é crente, para nós que já nascemos de novo, e que precisamos converter vários dos nossos caminhos outra vez, e outra vez. Vamos pontuar alguns aqui. Outro caminho para as nossas relações familiares. Alguns de nós precisam pegar outro caminho para as nossas relações familiares. Nós estamos com Jesus e nós vamos voltar para a nossa terra, nós vamos voltar para a nossa família, nós vamos voltar para a nossa casa. Quando a gente está diante de Jesus, Ele não fala para a gente voltar para outra casa, para outra família. Primeiro porque não tem jeito, não tem como trocar de família. Vou mudar de pai, vou mudar de mãe, vou mudar de sogra. Tem jeito não, irmão, é essa aí. Vou mudar de sogro. Primeiro, porque não tem jeito. Segundo, porque não queira, presta atenção, não queira ir para a família do outro. Você não tem ideia as confusão que tem lá. Fica quietinho na sua. Curiosamente, quando João Batista está pregando, todo mundo vem e fala: o que eu faço? O que eu faço? Ele não manda ninguém mudar de lugar ou de profissão. O soldado chega e fala assim, parece que ele vai falar para o soldado: deixa de ser soldado. O soldado chega e fala assim: nós também queremos esse negócio. João Batista fala assim: contentai-vos com o vosso salário. Ou seja, continua sendo soldado. A gente encontra com Jesus e a gente volta para a nossa casa, mas por outro caminho. Principalmente nós, que as relações familiares estão ruins demais, está ruim demais, a gente está sem paciência, a gente está gritando, a gente está afrontando, a gente está desrespeitando, a gente está desobedecendo, a gente está desfazendo, maltratando, alguns de nós está xingando, palavrão, Zé, casa de crente, palavrão comendo solto. Tivemos com Jesus não, não é possível. E quando a gente está com Jesus, a gente volta para a nossa família por outro caminho. Eu estive com Jesus, estive com Ele. Principalmente nós que temos familiares não crentes na casa da gente. O Brasil está lotado de gente não crente, que o coração está endurecido por sua causa. O Brasil está lotado de gente não crente, que o coração está endurecido por nossa causa.
Então, em primeiro lugar, nossas relações familiares. A gente vai voltar para lá hoje, depois do culto, por outro caminho, no nome de Jesus. A senhora conta até 10, respira. Os meninos adolescentes chegam lá e pedem ao Senhor longanimidade de 230 quilômetros. É o filho da senhora. Pede a Deus graça para a senhora passar esse tempo sem quebrar a relação. Porque lá na frente vocês vão se abraçar e vão adorar Jesus juntos. E outra coisa, a senhora já foi adolescente, a senhora sabe como é que a senhora foi esquisita. Tem uns adultos que parece que esqueceu que foi adolescente. Você já nasceu careca. Já nasceu velho. Você tem coragem de sentar com seu filho e contar para ele o que você fez com a sua mãe? Você tem coragem? O que você fez com seu pai? Então calma, Zé. Somente eu sei que é a parte crente, que talvez o seu filho adolescente ainda não nasceu de novo. Quem que é o missionário que ele tem? A senhora, o senhor. O maior missionário dos nossos filhos, ou o maior missionário que Deus tem para os seus filhos, ou para os meus filhos, somos nós os pais. Então nós estamos tendo com Jesus, hein? Nós estamos com Jesus. Vamos voltar para casa por outros caminhos. Principalmente se estiver ruim, hein? Se estiver ruim, se estiver gritando, se estiver voando as coisas lá, se estiver fechando as portas no murro, se estiver batendo a porta do carro para vazar o carro do outro lado, se estiver pegando a cadeira e quase puxando para alguém sentar no chão, e depois ainda jogar a cadeira em cima, mudar. Segundo lugar, precisamos voltar para os nossos passos acadêmicos, por outro caminho. Você não vai mudar de escola, você não vai mudar de faculdade, você não vai mudar de curso, mas você tem que mudar o seu jeito de ser estudante. Você está com Jesus. Não é possível que você está com Jesus e volta para a faculdade, volta para a escola, e todas as tranqueiras que todo mundo faz, você faz também. Todas as desonras, você faz. Todas as confusões, você participa. Todas as coisas que são cheiradas, você cheira. Todas as coisas que são bebidas, você bebe. Todas as músicas que são cantadas, você canta. Todas as músicas que são dançadas, você dança. Você esteve com Jesus? Sim ou não? Talvez não. Então nós vamos voltar lá para a escola, hein? O pessoal que está estudando aí. Vamos ver o pessoal que está estudando? Vamos ver? Quem está estudando? Levanta a mão. Nós estamos estudando, pastor. Levanta aí. Vocês que estão estudando, levanta mais alto, para vocês passarem de ano. Isso. Pode abaixar. E quem não está estudando, fala assim, glória a Deus. Aleluia. Que eu não estou mais estudando na escola, matriculado, você entendeu? Então, você que esteve com Jesus aí, ó, você vai voltar para a escola por outro caminho. Olha eu pregando aqui, eu estou tentando acelerar, mas olha só. Era segundo grau, ensino médio. A professora de biologia entrou na sala. Aí ela entrou e falou assim, senta todo mundo, que nós já estamos atrasados e temos que fazer a prova depressa. Aí nós, que prova, professora? A senhora endoidou? Ela, como que prova? A minha prova, prova de biologia. Alô, sou eu, fulana. E era filha da diretora. Professora de biologia. Aí nós assim, alô, a senhora, alô. E eu sempre puxava essas confusões. Alô, a senhora. Alô, professora de biologia, dona fulana, filha da diretora, dona fulana, alô. Aí ela falava, qual foi a graça? Eu falei, a graça foi que a senhora endoidou. Semana de prova, semana que vem. Ela falou assim, eu não acredito. Semana que vem. Colocou as provas em cima da mesa e falou assim, eu já volto. Quando essa mulher falou, eu já volto, nós gritamos assim, as provas! Pulou uns 3. Eu pulei junto e falei assim, deixa de ser burro, pega só uma. Pegamos só uma. Ficou comigo. Os meus pais já tinham nascido de novo. Eu não. Tinha 17 anos. E a igreja? Não sei nem porquê. Então eu posso te dizer, eu não tinha encontrado com Jesus ainda. Então por isso eu voltava para a escola pelos mesmos caminhos, de cola, de confusão, de tudo. Quando a professora foi embora, eu dei as coordenadas. Eu vou tirar o xerox. Vai ficar tantos centavos, vocês trazem amanhã. Vamos colocar a prova na mão da fulana.
Você faz a prova, amanhã eu entrego o gabarito para todo mundo. Eu coordenei a fuleiragem. No outro dia, chego com o xerox, entrego para fulana. No outro dia, ela entrega a prova, era na outra semana. Distribui a prova, xerocada, feita para todo mundo. Cheguei para o Eduardo, falei assim, Eduardo, você não pode tirar 10. Fabinho, mas eu nunca tirei 10. Eu falei, nem dessa vez você vai tirar. Se você tirar 10, acabou, Zé, acabou. Marca aí 8,5. Aí ele, 9. Eu falei, tá bom. Eu liderando. Aí aquela cena me é gravada na memória até hoje, ao ponto de eu contar isso em pregação. Estou distribuindo no intervalo. Na hora que eu cheguei, entreguei para a Gisele. Ela disse, eu não quero. Falei, você não quer? Ela olhou para mim e falou assim, eu sou crente, você não é não? Ou aquele negócio, parece que Deus usou para eu nascer de novo. Era uma assombração a Gisele na minha vida, uma assombração. Eu dormindo, eu via a Gisele, você não é não, você não é não, você não é não. E eu não era mesmo. E olha que ainda demorou, hein? Nasci de novo com 19 anos, eu tinha 17, olha que confusão. Pensa numa coisa difícil. Se a gente está com Jesus hoje à noite, se a gente está, você precisa voltar para a sua escola por outro caminho. Terceiro lugar, outro caminho para os nossos desempenhos profissionais. Outro caminho de pressa para os nossos desempenhos profissionais. A contabilidade de Israel é diferente. O escritório de advocacia de Israel é diferente. A agência de vender carro de Israel é diferente. A Polícia Civil Militar Federal de Israel é diferente. Os professores, as professoras, os frentistas, os pedreiros, os consertadores de máquina de lavar, os mecânicos, os pintores de Israel são diferentes. Porque eles estiveram com Jesus. Jesus é a verdade, eles também são. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a... E nós somos discípulos de Jesus e somos a mentira. A mentira. Mentimos. Alguém entrega um negócio para a gente fazer, que dia que você entrega? A gente fala assim, segunda-feira que vem. Na sexta-feira que vem, nós nem pegamos no negócio, a pessoa fala assim, que dia que você vai entregar, gente? Segunda. Segunda de manhã, nós nem pegamos no negócio ainda, a pessoa fala assim, que dia que você vai entregar? Aí a gente começa, quarta-feira. Aí chega na quarta, na outra segunda, e nós somos crentes. Mas aqui em São Vicente não tem crente assim, não sei nem porque eu estou pregando isso aqui. Não sei que bobagem é minha pregar isso aqui em São Vicente. Aqui não tem esses crentes enrolados, não. Só tem lá para o lado de Goiás, onde eu fui pastor. Aqui não, aqui todo mundo fala que vai entregar na segunda, entrega na segunda. Todo mundo fala que fez. Todo mundo fala que foi. Ah, mas não tem como ser crente e ser da Polícia Militar. Ah, mas não tem como ser crente e ser da Polícia Civil. Ah, não tem como ser crente e ser advogado. Ah, mas... Então vai ser crente na lua. Ah, não tem como ser crente. Você não está conseguindo ser crente. A Bíblia diz que tem crente até na casa de César. Um lugar sujo dos tempos bíblicos. Paulo fala assim, os crentes da casa de César estão mandando um abraço para vocês. Tem como ser crente, ser delegado, tem como ser crente, ser polícia militar, tem como ser crente, ser qualquer coisa. Tem como ser crente, ser jogador de futebol, tem como ser crente, ser advogado e falar a verdade. E não pegar o caso e perder muito dinheiro por causa de Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador. Em último lugar, para a gente encerrar, que eu já estou empolgando. O tema da mensagem é mudança de rumo. Outro caminho para as relações familiares, outro caminho para os passos acadêmicos, outro caminho para os desempenhos profissionais, outro caminho para os nossos traços espirituais. Pregação para a gente que é crente.
Alguns de nós não pega na Bíblia faz tempo. Alguns de nós estão lendo a Bíblia só no culto da igreja, no prédio. Você lembra qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos para fazer uma oração? Assim? Alguns de nós só canta louvores para Ele aqui. Alguns de nós não está cantando nem aqui. Nem aqui. A gente que fica aqui na frente, pode cantar hino, pode cantar salmo, pode cantar cântico, pode cantar vineyard, pode cantar o que for. E a gente vê quem está cantando e quem não está. O dia que você encontrar com Jesus, você não vai parar de louvá-lo. Você vai querer adorá-lo, ao invés de cantar essas músicas que você está cantando, e de curtir esse som que você está curtindo, e de expressar essas frases mais ruins que você está expressando, nesses ritmos mais malucos que tem hoje aí na face da terra. Alguns de nós precisam voltar para casa por outro caminho, também para os nossos traços espirituais. Alguns de nós que diz que encontrou com Jesus, não consegue nem dar dízimo na igreja. Nem dízimo a gente consegue dar. Nós, crentes, encontrou com Jesus? Não. Ainda não. Porque quando a gente encontra, a gente entrega o ouro. A gente entrega o incenso. A Bíblia diz que eles abriram seus tesouros. A gente entrega. Precisa encontrar com Jesus, hein? Precisando, hein? Precisando. Muito bem. Mudança de rumo. Para todos nós. Para você que está ouvindo. E para eu que estou falando. Para eu que estou ministrando. Para eu que estou proferindo essa palavra. Para você e também para o meu coração. Vamos orar? E voltar para a nossa terra. Por outro, nós vamos mudar de terra? Nós vamos mudar de família? Nós vamos mudar de profissão? Nós vamos mudar de igreja? Nós vamos mudar o nosso coração, o nosso jeito de ser gente, amém? Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos, fica sentadinho aí mesmo onde você está, e nós oramos juntos. Vamos, já que eu falei, né? Você que puder, vamos orar todo mundo ajoelhado. Vamos lá. Dobra o seu joelho aí. Cadê o irmão do teclado? Toca aí um louvor, meu irmão. E você ajoelhado também, meu irmão. Afasta essa cadeira sua para trás, eu quero ver você tocar ajoelhado. É hoje, meu irmão, é hoje. Isso aí, meu irmão. Servo bom e fiel. Faz uma oração ao Senhor aí, vai. Fala com Ele. Tinha um louvor antigo que cantava assim, desse tom aí, meu irmão. Vejo o Senhor, vejo o Senhor, exaltado na adoração do povo dessa terra. Vejo o Senhor, vejo o Senhor, meus olhos veem o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando para sempre. Senhor, dobrados diante do Senhor, ajoelhados aqui no culto do prédio desta amada igreja, nessa cidade tão linda. Nós precisamos mesmo ver o Senhor.
estar com o Senhor, como os magos viram e estiveram, para que possamos voltar para a nossa terra por outro caminho, não cumprir contratos, pactos, planos que fizemos com os Herodes de cada um de nós, correr todos os riscos, perder todos os recursos, seja o que for, para manter a santidade, a verdade, o brilho da glória do Senhor em nós. Os magos voltaram para o Oriente e levaram muito mais do que notícias. Eles levaram adoração para onde eles foram. Eles foram os primeiros missionários do Oriente Extremo. Levante-nos como os teus missionários aqui da Baixada Santista, ou por onde quer que andarmos e estivermos. Que o coração de ninguém seja endurecido por nossa causa, que escândalo algum caia sobre qualquer um por nossa causa. E que as pessoas, quando estiverem conosco, tenham assim uma percepção de que nós estivemos contigo. Faça isso com a gente. Que as pessoas nos achem diferentes, não por nossa causa, mas por tua causa. Nos dê mais da tua presença, da tua glória, do fulgor, do brilho da tua glória. Nós estamos com o Senhor nessa noite. O Senhor disse em tua palavra: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. O Senhor está aqui, em algum lugar entre nós. Voltaremos para casa por outro caminho, no nome de Jesus.